Monhota, queria que você falasse um pouco desta fala de Benjamin Netanyahu, como destacou o âncora da CNN, Jake Tapper. Interessante, né, esse approach que Netanyahu faz para que a população do Irã se insurja contra o regime dos ayatollahs, regime que governa o país desde a Revolução Islâmica de 1979. O quanto esse tipo de apelo de fato faria eco entre a sociedade iraniana, a despeito de, sim, o regime vive um momento de maior dificuldade interna e externa, não só porque os seus aliados na região estão enfraquecidos, Hamas, Hezbollah, entre outros, não há um apoio de outras nações importantes ali do Oriente Médio e de que, de fato, o país vive uma situação de dificuldades econômicas por causa das sanções internacionais, mas esse tipo de apelo consegue, de fato, fazer algum tipo de diferença ou é uma mera retórica da parte de Netanyahu, também voltado ali à comunidade internacional, que também, diga-se de passagem, tem dado mais respaldo a esta ofensiva de Israel contra o Irã do que, por exemplo, o que acontece na faixa de Gaza, Fernanda Monhota? E esse discurso ele é importante porque ele traz, né, à baila a principal forma de interpretar o Irã que existe sob a ótica de Israel de Netanyahu. Netanyahu tem tido, desde a negociação do acordo nuclear lá de Obama, né, nos anos 2000, no início da segunda década dos anos 2000, muita reticência em relação à saída diplomática, porque a leitura que Netanyahu faz é de que, primeiro, o Irã continuaria sendo uma ameaça a Israel, então uma ameaça existencial, ainda que com a existência de uma negociação em curso ou de um acordo. Ele já demonstrou, como parte dessa base mais cética, nacionalista, linha dura, que de fato não acredita que os meios pacíficos seriam capazes de conter o enriquecimento do urânio, né, para fins militares, nucleares desse país. Então, o que ele traz nesse discurso é basicamente o reforço da ideia de que só é possível, na ótica dele, pensar em um Irã diferente, em um Irã renovado, um Irã que não seja uma ameaça a Israel, se esse Irã sofrer uma troca de regime. É basicamente a mensagem central do discurso. No final do dia, ele sabe que esse discurso ressoa muito pouco, tanto para a comunidade interna iraniana quanto para a comunidade internacional, porque, afinal de contas, é muito improvável que o cidadão iraniano, ainda que veja a ocasião como um oportunismo para levantar-se contra um regime que é muito impopular, suporte uma ação internacional que teve alvos civis, né, como baixas. Então, quer dizer, apesar de terem sido orquestradas ações visando atingir grandes figuras intelectuais, os físicos, cientistas, tomadores de decisão que estão no Irã, né, que vários deles foram eliminados entre ontem e hoje, esses ataques, eles miraram onde essas pessoas estavam, incluindo as suas casas, as suas famílias. Então, existe uma sensibilização muito grande da população iraniana, ainda que ela seja contrária ao regime. É muito improvável que essa população, ainda que, de novo, reticente ao Ayatollah, saia em defesa de Israel, né? Isso não parece razoável nesse momento, não parece que é o que está acontecendo. Ainda que possa criar condições indiretas para que, de novo, a população tente promover mudanças internas. Do ponto de vista da comunidade internacional, a mesma coisa, né? Quer dizer, todo mundo vai tomar lado de acordo com seus próprios interesses geopoliticamente definidos, sem grandes surpresas para ninguém. Europa, como a França, por exemplo, e os Estados Unidos saindo em defesa de Israel, falando da ameaça que o Irã representa. Do outro lado, como eu já citei aqui, manifestações públicas das lideranças por meio de seus porta-vozes, tanto no caso de Rússia quanto de China, ainda que manifestações cuidadosas, né, reforçando aí os lados que cada país tomam, né, e como eles pretendem se comportar.
comportar. Estou dizendo isso, Yuri, para reforçar a ideia que o que a gente extrai desse discurso não é tanto o efeito prático que ele vai ter no sentido de gerar convencimento desse público-alvo, né? Não vai a população iraniana mudar de lado ou de posição, tanto quanto a população internacional não vai se sensibilizar e alterar o cálculo geopolítico que já está posto na mesa. Agora, não deixa de ser um discurso, como eu já disse, emblemático, porque ele sublinha o que está por trás da lógica de Netanyahu e desse grupo conservador, linha dura, nacionalista. Eles não acreditam numa saída pacífica, eles não acreditam que um acordo diplomaticamente negociado fosse capaz de refrear as ambições nucleares do Irã. E eles, portanto, seguem apostando, e esse discurso é um exemplo disso, de que na visão desse grupo que está no poder há alguns anos, é preciso que definitivamente haja uma troca desse regime. Então, acho que esse é um ponto muito importante que a gente precisa manter presente, e inclusive, Yuri, para agregar também uma outra informação, né? Talvez nem todos tenham se atentado a isso, mas a operação ela foi chamada de Leão em Ascensão, como a gente pôde ver na tradução da Denise Bobadilha, e ela também é uma manifestação que comunica com a audiência interna. Então, além desse grupo mais linha dura, nacionalista, enfim, que eu já falei agora, também existe uma sinalização de ordem religiosa, né? Então, essa é uma nomenclatura que se deu à operação a partir de uma referência bíblica que está no livro de Números e que faz uma espécie de profecia, né? A imprensa internacional, inclusive, localizou lá o trecho em que isso aparece, está escrito lá nos textos bíblicos a seguinte frase: eis que os povos se levantarão como um grande leão e se erguerá como um leão novo. Então, a ideia de Netanyahu é também, com esse discurso, fazer acenos para a sua própria população e para a sua base religiosa, inclusive dando esse nome à operação, para dizer, olha, estamos diante de uma força, determinação, de uma possibilidade de vitória que tem, inclusive, um amparo na fé, né? Então, eu, fazendo uma análise de discurso muito rapidamente, improvisadamente aqui com a nossa audiência, diria que esses são os pontos que mais nos importa de levar em consideração, Yuri.